Olá, eu sou a Fátima e nós estamos na quarta mensagem. E antes de começar, eu quero pedir que vocês deixem o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal. É muito importante, irmãos, isso aí para me ajudar no canal. E vamos começar? Hoje eu vou falar sobre como se salvar. Qual é o caminho que eu tenho que seguir para me encontrar a salvação? Então, como devo e como procurar a salvação? Por onde? Eu vou explicar para vocês. É tão fácil, é muito fácil, irmão. Independente de que tenha sido ou que tenha feito no passado, Deus nos ama com o amor eterno, dispondo-se ao vir ao mundo pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há de se perguntar: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu mal? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem ir a Cristo e experimentar a alegria da paz, do Espírito, perdão, esperança, o presente. Então, tudo isso a Bíblia responde para que a gente tenha uma vida cristã e vitoriosa. Então, vamos lá. Quantos pecadores e qual é o resultado do pecado? Pecador ninguém conta, né, irmãos? Porque todos nós pecamos todo dia e toda hora. Então, vamos ver. Qual é o resultado do pecado? Vamos ver em Romanos 12, 6, 23. A morte passou a todos os homens, portanto, todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Quando o homem pecou, amados, o que foi que Deus fez? Ele abandonou o homem? Não, ele não abandonou. Vocês veem que lá no Éden, ele foi em busca do homem. O homem se escondendo dele e ele indo atrás dele. Então, ele se importou com o homem, né? Ele se importou, ele se preocupou com o homem. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Como foi que nós nos tornamos depois do pecado? Nossa natureza se tornou corrompida. Nós pensamos, nosso coração mudou. Não era como Eva, que estava lá naquela delícia. Depois do pecado, tudo mudou. Então, nós nos tornamos corrompidos, depravados, tudo isso. Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Vamos ver lá em Efésios 2:3. Também vemos em Coríntios 2:14 e vemos em Romanos 7:15, 19, 23, 24. Eu deixo esses versículos, queridos, para que quando vocês ouvirem a mensagem, vão lá, confere e veem o que a Bíblia fala, a verdade, né? Então, as características: querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Quando nós lemos Coríntios, quando nós lemos Romanos, nesses versículos que eu disse para você, é que o homem que não procura Deus, ele não consegue efetuar a vontade de Deus. Ele não consegue, o homem natural que vive aí, ele não consegue compreender a vontade de Deus, né?
Mas Deus, ele estabeleceu um plano para nos salvar. E é disso que nós estamos falando. É o plano da salvação. Como é que nós vamos chegar ao caminho que nos leva até a salvação? Então, qual é o plano da salvação? Ele para nos salvar da morte eterna. Porque vocês sabem que o salário do pecado é a morte. Mas com a morte, nós pagamos nossos pecados. Aí vem a ressurreição. Deus estabeleceu um plano mediante a qual seu filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Na 1 de Coríntios 15, 13, nós vemos esse verso aqui. Que Cristo morreu. Agora, ele carregou. O que Jesus fez por nós? Está na 1 de Pedro 2, 24 e em Isaías 53, 5, 6. Carregou em seu corpo sobre o madeiro o nosso pecado. O Senhor fez cair sobre ele. O que foi que ele fez cair sobre ele? Todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, tudo que é de ruim nosso, naquele momento, ele fez cair. Quem pode mudar a natureza humana? Deixe seu comentário se você tem alguma dúvida. Não deixe de deixar seu comentário, principalmente nessa pergunta bem aqui. Quem pode mudar a natureza humana? Só Deus pode mudar a natureza humana. Só o Espírito Santo, quando nós permitimos, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos uma mensagem igual a essa, pequenininha, mas que edifica, explicativa, então nós podemos chegar ao Evangelho, porque eu estou deixando vários versículos e vários capítulos onde vocês vão encontrar o caminho certinho para a salvação. Bem direitinho. Como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos que lhe obedecem. Amados, tem gente que chega para mim e fala assim: eu acredito, eu aceitei. O que é uma aceitação? Uma explicação da seguinte forma. Eu vou morar com alguém numa casa para me estudar. Quando eu chego na casa daquela pessoa, o que é que eu devo fazer? Naquela casa tem lei, naquela casa tem ordem, e para mim conseguir viver lá sem pagar nada, eu vou ter que obedecer aquelas regras, não é isso? Então o que Deus nos pede é tão pouco, é que obedeça a palavra dele, que caminhe nos caminhos dele. Se você caminhar nos caminhos de Jesus, é muito fácil. O Espírito Santo habita no teu coração. Porque o que é que Jesus diz? Que bate na nossa porta e se nós abrir, ele entra e ceia com a gente. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus só entra no nosso coração. O Espírito Santo só entra se nós permitirmos. Certo? Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele tomou sobre si nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. E a salvação depende da nossa fé em Cristo. Eu falei, irmãos, que nós temos que fazer obras
e fé. Porque a obra sem a fé é morta e a fé sem a obra é morta. Então, são duas coisas que caminham junto. A fé e a obra. Agora, para a gente ter fé, precisa a gente ouvir alguém nos explicar, alguém falar, como eu estou falando aqui. Esse último verso que eu passei aqui para vocês, que eu li para vocês, é muito explicativo. Vocês ouçam a mensagem e vocês repitam várias vezes, porque, olha, nesse verso aqui demonstra o amor de Deus para com a gente, que Ele mandou o Filho dele morrer na cruz. Eu, por exemplo, quando eu me lembro que meu Senhor foi crucificado, derramou o sangue dele na cruz, ó amados, eu digo para vocês, eu não aguento nem assistir aqueles filmes quando estão crucificando Jesus, porque eu sei que ali foi verdade. Ali é uma verdade. Então, amados, é esse o caminho da salvação. Muito, muito fácil da gente seguir. Mas nós só conseguimos através de quê? Da Bíblia Sagrada. Nós só conseguimos através dela. Então, amado, vamos orar a Deus pedindo a Ele para nos ajudar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos nesse momento que o Espírito Santo venha habitar no coração de todos nós, nos transformando, porque só o Espírito Santo teu é que pode nos transformar, é que pode nos dar vida plena e confiança e aumentar a nossa fé. E com a fé nós podemos praticar tudo que é de bom. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.